Olá amigos, meu nome é Eliane, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. O nosso tema de hoje é Justiça e Responsabilidade. Quem vai falar para nós é Larissa Chaves, da Sociedade Espírita Fraternidade, da SEF, e para que a gente possa nos harmonizarmos para dar início às atividades, vamos ler a nossa página e fazer a oração inicial. A página de hoje foi extraída do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo de número 112 e intitula-se Diante da Justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se na virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhes as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a combuir-lhes o coração. Vamos, nesse instante, meus irmãos, orar. Elevando os nossos pensamentos ao Pai, vamos pedir que nos dê coragem, alento, resiliência, Senhor, para que a gente possa seguir nesses caminhos que ora trilhamos, sempre fazendo aquilo que o melhor, trazendo o melhor de nós, sempre tentando polir as nossas imperfeições, deixando de lado as nossas paixões excessivas, para que possamos alçar para um mundo melhor, um mundo onde a compaixão e a caridade são sempre o mote de todos os homens. Que a gente consiga, com essa coragem, auxiliar os irmãos em queda,
porque juntos nessa caminhada somos mais fortes, ó Pai. Que a luz do Cristo a nos guiar esteja sempre nos mostrando as boas ações, os bons exemplos, que nós possamos entender que a justiça de Deus, ela é perfeita e que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Agradeçamos também a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, que hoje, aqui conosco, nos auxiliam nessas atividades, para que elas possam iluminar a nossa companheira Larissa, que fará uso da palavra, e que essas palavras do Mestre, do seu Evangelho de amor, possam tocar profundamente os nossos corações, para que a gente tenha forças de aplicá-lo em todas as situações que se apresentarem. Fique conosco, Mestre, traga a sua luz e a sua paz às nossas vidas. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Vamos ouvir agora, com carinho e muita atenção, a nossa irmã Larissa. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho do estudo que temos feito. E hoje não poderia ser melhor. É um livro que eu sou apaixonada. O problema do ser, do destino e da dor, em algumas traduções, originalmente o problema do ser e do destino, de Leon Denis. Esse ser que tanto admiramos, esse mestre que acompanhamos assim com tanto carinho, que tanto nos ofertou e que deixou uma estrutura, uma base, acréscimos incríveis à doutrina espírita, especialmente no seu aspecto filosófico. Quem não teve ainda a oportunidade de estudar as obras de Leon Denis, recomendo com muita força. Uma das minhas obras preferidas é essa, O Problema do Ser e do Destino, e também Depois da Morte. O Grande Enigma e todas as outras são incríveis, mas essas duas são realmente as que eu tenho assim um apreço enorme. E hoje nós vamos estudar um pouquinho o tema Justiça e Responsabilidade, que está no item 18, também falando do problema do mal. Leon Denis vem nesse momento aqui fazendo um raciocínio, ele que aqui a gente, se vocês observarem, já está mais para o final da obra. No final, inclusive, ele vai falar das potências da alma, que é um tema também incrível. Então, ele veio falando das vidas sucessivas. E ele apresentou várias ideias, né? Vários autores que já apresentavam isso, com diferentes pensamentos, em diferentes momentos, para que ele possa agora nos apresentar o pensamento e a força explicativa, consoladora, do que ele chama aqui de o novo espiritualismo. Era dessa forma que Leon Denis e vários dos seus contemporâneos se referiam ao espiritismo, como novo espiritualismo. Lá no início do Livro dos Espíritos, Kardec, não só nesse livro, mas também em outros, também no livro que é o Espiritismo, ele vai falar bastante sobre isso, que a doutrina espírita, ela está dentro do espiritualismo, é uma doutrina espiritualista. Agora, a pessoa pode ser espiritualista e não necessariamente ser espírita, porque dentro desse espectro do que seja o espiritualismo, a pessoa pode ter diferentes crenças, né? Então ela pode acreditar, olha, eu acredito que existe algo além da vida material, não sou materialista. Agora, a explicação do que vem depois, reencarnação, isso pode existir. Existem várias doutrinas espiritualistas, inclusive muito mais antigas do que a doutrina espírita, mas a forma como isso vai ser explicado, né, pode ser assim, absolutamente diferente. Então, aqui, Leon Denis vai chamar a doutrina espírita de novo espiritualismo e ele começa a dar assim, minúcias, explicações de como esse novo espiritualismo compreende as vidas sucessivas,
como inclusive essa questão das vidas sucessivas se conecta ao aspecto da justiça de Deus. E isso é uma coisa que desde criança eu me perguntava, e eu acredito que todo mundo que esteja aqui me acompanhando em algum momento, se não nasceu num lar espírita ou num lar ao menos espiritualista, em algum momento se perguntou, porque eu me recordo de quando criança, me deparando com as diferenças, com a pobreza, com as pessoas pedindo comida na rua, com crianças que não tinham o que vestir enquanto eu tinha festa de aniversário e ganhava tantas coisas. Isso sempre me inquietou. E eu colocava em xeque, né? Eu me perguntava como que fica essa questão de Deus. Eu era católica na época e eu pensava muito, eu sempre tive muitas questões na minha cabeça e uma delas era essa. Como que é isso? Deus é justo? Deus é bom? Deus é pai? E como eu tenho tantas coisas, tantas oportunidades e tem pessoas que não têm nada disso? Tem crianças que já sofrem desde cedo, crianças que morrem cedo. Isso me angustiava profundamente. E aqui Leon Denis vai trazer exatamente esse raciocínio de como as vidas sucessivas estão atreladas à lei de justiça. A reencarnação, ela nos ajuda a compreender o aspecto da justiça e da misericórdia de Deus. Porque quando a gente observa as desigualdades do mundo, as injustiças do mundo, as diferentes oportunidades, se imaginarmos que a gente só tem uma única oportunidade, nossa, mas onde está essa justiça? Porque como que a gente só tem uma oportunidade e aí tem gente que chega nessa uma oportunidade super favorecido, com 1000 privilégios e vantagens. Então é como se fosse uma corrida em que tem alguém com uma Ferrari e que, além de estar com uma Ferrari, ainda vai na frente. E outra pessoa está com um Fusquinha, daquele assim, ó, que nem fizeram lá uma melhoria como fazem hoje, aquele Fusquinha antigo, motor antigo, tudo antigo. E assim, como que essas pessoas podem alcançar a felicidade, o reino dos céus, o que quer que seja, com tamanha desvantagem? Então, um Deus que permitisse isso e acabou, né? Todo mundo ali morreu, vai decidir se vai para o céu ou se vai para o inferno a partir dessa única vida, dessa única perspectiva. Realmente, nesse Deus, eu acho que eu não conseguiria acreditar, porque me dá uma sensação de injustiça muito grande, de falta de misericórdia muito grande. Porque eu tive a oportunidade de estudar, tive pais amorosos, nunca passei por nenhum tipo de violência, nunca ninguém, quando eu era criança, me ensinou a roubar ou a fazer coisas erradas. Enquanto nós temos pessoas, eu já convivi com crianças que me contavam, tia Larissa, olha, eu aprendi isso, isso e isso. Estão perguntando se eu quero ir ali levar isso, isso e isso para ganhar uns trocadinhos. E a minha mãe precisa, minha mãe passa dificuldades. Então, é esse raciocínio que Leon Denis começa a desenvolver já no item anterior ao que nós estamos trabalhando aqui hoje, para nos dar a ideia da importância. É claro que a doutrina espírita não está pautada apenas na reencarnação, mas esse é um ponto central de tudo. É exatamente o ponto que dá sentido a todo o resto. Porque o progresso, a ascensão espiritual, a purificação dos nossos sentimentos, tudo isso vem através das vidas sucessivas, ou melhor, hoje em dia poderíamos dizer das existências sucessivas, porque a vida em verdade é uma só. Nós vamos aprendendo a ter o que Jesus nos disse, nos ensinou como vida em abundância, à medida que essas existências nos permitem extrair a ganga das imperfeições para que o diamante que somos, com as potências adormecidas em nós, possam brilhar.
E aí teremos oportunidade de aprender com o amor, oportunidade de aprender com a dor, oportunidade de reparar os equívocos, oportunidade de transformar os grilhões que nos atam a pessoas que odiamos, que temos animosidades, em laços de amizade, de fraternidade que nos unem. E isso é oportunizado pela sucessão de existências. Então eu gostaria de ler alguns trechos aqui de Leon Denis, porque eu considero muito difícil reproduzir com clareza e com perfeição o raciocínio dele, que é poético, que é gracioso. Então ele nos diz assim: a lei dos renascimentos, dissemos, rege a vida universal. Com alguma atenção, poderíamos ler em toda a natureza, como num livro, o mistério da morte e da ressurreição. As estações sucedem-se no seu ritmo imponente. O inverno é o sono das coisas, a primavera é o acordar. O dia alterna com a noite, ao descanso segue-se a atividade. O espírito ascende às regiões superiores para tornar a descer e continuar com forças novas a tarefa interrompida. As transformações da planta e do animal não são menos significativas. A planta morre para renascer. Cada vez que volta a seiva, tudo murcha para reflorir. A larva, a crisálida e a borboleta são outros tantos exemplos que reproduzem, com mais ou menos fidelidade, as fases alternadas da vida imortal. Como seria possível que só o homem ficasse fora do alcance desta lei, quando tudo está ligado por laços numerosos e fortes? Como admitir que nossa vida seja como um ponto atirado, sem ligação, para os turbilhões do tempo e do espaço? Nada antes, nada depois. Não. O homem, como todas as coisas, está sujeito à lei eterna. Tudo o que tem vivido reviverá, em outras formas, para evoluir e aperfeiçoar-se. Gente, olha que coisa linda! Por isso que eu fico apaixonada pelo Leon Denis. Eu amo poesia e a linguagem dele. Ele está falando de algo tão profundo, tão teórico e ao mesmo tempo com tanta leveza, com tanta beleza, com tanta poesia. Ele está comparando esse raciocínio das vidas que se sucedem, das existências que se sucedem, desse retorno à vida material através da observação dos ciclos, das fases da natureza. Então, se tudo está em constante transformação, se a gente sabe que quando caem as folhas de uma árvore, a própria terra consegue absorver, tudo é aproveitado, nada se perde e assim nascem novas plantas, então como o homem poderia estar fora disso? Como que uma fase da criação já tão elaborada, que é capaz de raciocinar, que tem neocórtex, que é capaz de sentir empatia, de colocar-se no lugar do outro, de construir prédios, arranha-céus, como, nesse ponto tão refinado da evolução, poderia haver desperdício? Poderia haver tanta desigualdade? Esse é o raciocínio. E então, vamos pular um pouquinho, porque é um tanto quanto extenso, né? O raciocínio, a gente pula um pouquinho mais para frente. E aí ele vai dizer assim: assim, o ser psíquico, em todas as fases de sua ascensão, encontra-se tal qual a si mesmo se fez. Nenhuma aspiração nobre é estéril, nenhum sacrifício baldado, e na obra imensa todos são colaboradores, desde a alma obscura até o gênio mais radioso. Uma cadeia sem fim liga os seres, na majestosa unidade do cosmo. É uma efusão de luz e amor, que das cumeadas divinas jorra
e se derrama sobre todos para regenerá-los e fecundá-los. Isso é muito lindo, porque o Livro dos Espíritos vai nos dizer que todos os seres, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Quando estamos lá na nossa etapa, começamos, viemos nos degraus evolutivos dos reinos diferentes, muito e muito tempo no reino mineral, muito e muito tempo no reino vegetal, muito e muito tempo no reino animal, e nós somos egressos desse reino animal, que ainda tem pontos de conexão com o estágio de humanidade, por exemplo, os instintos. Inclusive, os animais têm também aspectos de inteligência que são cada vez mais comprovados. E quando nós chegamos à etapa hominal, quando nos tornamos homens, nada na natureza do dia para a noite é brusco, é um processo. Então, à medida que o nosso livre-arbítrio vai nos dando a chance de escolher, essa possibilidade de escolher vem junto com a compreensão inicialmente rasa, inicialmente superficial do que é certo e do que é errado, do bem e do mal. Então, o livre-arbítrio, ele caminha junto, a responsabilização pelo que se faz, caminha junto com a consciência do que é certo e do que é errado. Tudo isso é gradativo. A gente não chega na fase de homem e é implantado um chip que a gente já faz um download de todos os aspectos da lei de Deus. A consciência já, lei de Deus, pá, já sei tudo. E aí você já é cobrado por tudo. Que nem criança. Olha como isso que o Leon Denis fez de comparar, da gente poder ler na natureza como funciona a lei de Deus. A gente pode ler na infância dos nossos filhos como funciona também a lei de Deus em relação à infância dos espíritos, porque é muito parecido. As crianças simplesmente chegam, nascem e já sabem tudo como funciona, o que é certo, o que é errado, e já são responsabilizadas por tudo? Não. A gente vai ensinando, elas vão compreendendo, vão assimilando, vão registrando, errando, acertando, não é assim? E a gente vai cobrando conforme o que a gente já ensinou. A gente não tem como cobrar da criança que já saiba uma coisa que ela não tem nem condições de saber. Aquela criança pequenininha que às vezes quer tomar do outro, a gente sabe que não é egoísmo, sabe que ela não tem condições ainda de dividir, que o cérebro dela ainda está muito imaturo. E vai chegar o momento da gente ensinar, dividir, e que ela vai ter condições, inclusive, de compreender causa, consequência. Evolutivamente, a mesma coisa aconteceu conosco. Houve um momento em que a gente saía simplesmente pelo instinto. Depois vieram as paixões nos impulsionando a sair gradativamente do instinto para agir um pouco mais, para buscar um pouco mais. E então nós fomos despertando para o que é certo, o que é errado, os limites, a convivência social. Fomos percebendo os atritos dessa convivência, as consequências e assim o livre-arbítrio, a responsabilização ia crescendo. E assim também a nossa consciência ia despertando, porque o germen está lá, mas vai despertando gradativamente. Então, esse raciocínio aqui que o Leon Denis fez, eu acho muito interessante, porque ele vai falando dos objetivos também desse suceder de existências. E um desses objetivos que está lá no Livro dos Espíritos é também colocar a criatura, colocar o espírito em condições de contribuir com a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, nós passamos pelas existências com a finalidade de aprender, de discernir, de despertar a nossa consciência, de burilar-nos intelectualmente, de desenvolvermos o nosso intelecto, de burilarmos-nos emocionalmente, moralmente, mas também de estar em condições de contribuir com a obra da criação, de contribuir com a seara de Deus. Porque no início a gente está desconectado do todo, né? A gente está muito ali querendo atender às nossas necessidades. À medida que a gente avança, vamos percebendo esse estado de união, a integração entre os seres,
o senso de fraternidade, de caridade, vamos nos importando com todas as criaturas. E também uma coisa que o Leon Denis falou aqui, que está lá também no Livro dos Espíritos, é como a lei de solidariedade funciona. Então, para que chegássemos até aqui, muitos espíritos mais adiantados que nós nos assessoraram, nos soergueram, nos deram forças, nos tutelaram. Nossos anjos protetores, espíritos amigos, espíritos familiares foram nos incentivando, nos ajudando a progredir. Assim também há a nossa responsabilidade em relação aos nossos pares, àqueles da nossa convivência, que estão lado a lado, e aqueles também que têm maior dificuldade de compreender, aqueles que nós consideramos inferiores, nós temos responsabilidade de ajudá-los, porque fomos também auxiliados, somos também auxiliados. Inclusive, no Livro dos Espíritos, nós temos que informação que essa lei de solidariedade é tão interessante que quando espíritos de esferas superiores precisam realizar fenômenos, isso está lá na parte de escalas espíritas do Livro dos Espíritos, quando eles precisam realizar fenômenos mais materiais, eles se utilizam de espíritos inferiores que têm mais identificação com a matéria. Olha que interessante. E aí a gente avança mais um pouquinho. Resumamos. Havemos demonstrado no decurso deste estudo a importância da doutrina das reencarnações. Vimos nela uma das bases essenciais em que assenta o novo espiritualismo. Seu alcance é imenso. Ela explica a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, dissipa os mistérios perturbadores e as contradições da vida, resolve o problema do mal. É ela que faz suceder a ordem e a desordem, estabelecer-se a luz no seio das trevas, desaparecer as injustiças, desvanecer-se as iniquidades aparentes da sorte para serem substituídas pela lei máscula e majestosa da repercussão dos atos e de suas consequências. E esta lei de justiça imanente que governa os mundos inscreveu a Deus no âmago das coisas e na consciência humana. E mais à frente, com o novo espiritualismo, a questão do mal toma aspecto muito diferente. O mal é apenas o estado transitório do ser em via de evolução para o bem. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. É também, como vimos, a sanção do passado. Toda a escala comporta graus. Nossas vidas terrestres representam os graus inferiores de nossa ascensão eterna. Tudo ao redor de nós demonstra a inferioridade do planeta em que habitamos. Muito inclinado sobre o eixo, sua posição astronômica é a causa de perturbações frequentes e de bruscas mudanças de temperatura. A humanidade terrestre, para subsistir, está condenada a um labor penoso. Milhões de homens, jungidos ao trabalho, não sabem o que é o descanso nem o bem-estar. Entretanto, nossa estada neste meio é simplesmente temporária e subordinada às exigências de nossa educação psíquica. Outros mundos melhor aquinhoados sob todos os pontos de vista nos aguardam. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre, têm forçosa razão de ser. São o chicote, a espora que nos estimulam e nos fazem andar para a frente. Leon Denis tinha o costume de dizer nas suas obras: sigamos para a frente e para o alto. E é comum que no nosso estágio evolutivo nós sintamos preguiça. Quantas e quantas vezes nós mesmos
Sabemos que temos que mudar alguma coisa na nossa vida, uma característica, um hábito, e a gente fica acomodado naquilo que está ruim por medo de mudar, por não se sentir com energia suficiente, com vontade suficiente. Vontade essa que Leon Denis trabalha nessa obra como sendo a principal potência da alma. Então, a dor ou o mal aparecem ou como uma consequência desse passado, como uma forma de nos reavermos com a justiça infringida, de restabelecer o equilíbrio da lei, mas às vezes para dar aquele empurrãozinho para frente. Nem tudo é resgate, meus amigos. Algumas coisas vêm, algumas experiências vêm para que a gente avance com mais firmeza, como aquele carro que só vai no embalo e que às vezes precisa de uma experiência mais desafiadora. Muitos de nós pediram essa experiência desafiadora. Olha, não me deixa na facilidade não, porque encarnação passada eu vim com a facilidade, eu me acomodei, passei ali uma existência de 80 anos e não progredi quase nada, porque as facilidades me deixavam estagnado. Então a gente às vezes pede, vocês podem agora não lembrar, mas muitos de nós pedimos experiências desafiadoras, lutas, dores, para que a gente saia daquele marasmo, para que a gente avance com mais rapidez, porque uma existência aqui na Terra, aos nossos olhos, parece uma eternidade, mas em verdade, na ótica do espírito imortal, passa assim, passa muito e muito rápido. Então imagina como se o espírito olhasse assim, nossa, quantas existências desperdiçadas. Se eu tiver uma existência no sacrifício, na luta, sabe, na batalha da vida, mas se eu souber aproveitar essa existência, eu vou dar uma disparada em vários aspectos que eu preciso aprimorar. Então eu me pergunto, será que diante de tudo que sabemos, de tantos ensinamentos sobre as vidas sucessivas, sobre a necessidade desse mal que é passageiro, que vem como aprendizado, como impulso ao nosso crescimento, diante da responsabilidade de tudo quanto nos acontece, porque está tudo dentro do funcionamento da lei. Então, se acontece, ou é para o nosso crescimento, ou é para o nosso aprendizado, ou é para a nossa reparação, mas está tudo dentro do equilíbrio da lei. Será que diante de tudo isso que já sabemos, que nos foi permitido saber, temos conseguido dar graças a essas experiências, a esses desafios, ao que consideramos aparentemente como um mal, mas que pode ser um processo da nossa cura? A doença, a perda, as lágrimas, aquela surpresa negativa, que pode talvez ser um remédio amargo do nosso processo de restabelecimento espiritual? Pensando nisso e finalizando, caminhando para o final da nossa fala, queria dedicar alguns trechos de um poema pela mediunidade de Chico Xavier e pelo espírito Maria Dolores, chamado Agradeço, Senhor. E ela diz mais ou menos assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me destes a percorrer. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever.
Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com o teu amor, e sempre que te rogo o que não deva, não me atendas, Senhor. Queridos amigos, nós vamos agora passar a palavra para nossa irmã Graça, que vai então fazer uma prece final, que vai fluidificar a água que está aí reservada para o nosso tratamento, para o nosso refazimento espiritual. E agradeço a oportunidade para deixar aqui um abraço carinhoso, votos de paz, de saúde, de tranquilidade a todos os amigos que aqui nos acompanham. Paz e bênçãos a todos. Pai nosso, Pai de infinito amor e bondade, agradecemos a mais uma oportunidade de receber o pão da esperança e o consolo através dos esclarecimentos expostos em mais uma reunião através da internet. Agradecemos ao esforço dos Espíritos bondosos em nos amparar e nos emprestar a condição necessária para absorver os seus ensinamentos. Abençoa ao nosso esforço em vivenciar o Evangelho de Jesus e educar as nossas imperfeições. Rogamos, Pai, que os espíritos trabalhadores de nossa casa possam adentrar em nossos lares, envolvendo todos os recantos, como a luz da paz e da harmonia, estendendo a paz que nos envolve neste momento a todos os nossos irmãos que experimentam a carência do amor fraternal. Apresentamos as águas para serem fluidificadas com os fluidos necessários ao nosso equilíbrio físico e mental. Que a tua divina lembrança permaneça entre nós, norteando os nossos pensamentos e as nossas escolhas. Que assim possa